E aí, pessoal da turma 19S07, beleza? Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao projeto que a gente começou na aula passada, né, vendo o Word. Nós vimos em relação à formatação básica, né, que a gente podia colocar, assim, por exemplo, um título, aí para aplicar umas formatações nele, a gente selecionava, colocava lá a aparência que a gente quer, o tamanho que a gente quer, e cores, etc. A gente pode fazer algumas coisas a mais também, né? Como, por exemplo, colocar aqui ó, um preset, uma configuração já pronta para algum título mais irreverente, seja de um trabalho mais cômico que você esteja fazendo, mais lúdico, ou então um convite ou algo do tipo. Você pode também fazer independente, cada uma das categorias dele. Ó. Por exemplo, contorno. Ó. Consegue colocar um contorno aqui para ele, fica mais legal para um texto maior, né? Você pode colocar uma sombra, beleza? Pode colocar um reflexo embaixo, né? Ó, como se fosse um espelho d'água. E também pode colocar um brilho em volta, né? Isso tudo é opcional, mas você pode estar fazendo também. E funciona da mesma maneira, né? A seleção e tal, tudo é igual. Mas, vamos lá. Hoje eu quero mostrar para vocês o que? Como a gente pode estar tendo o Word, acessando o Word de qualquer máquina que você tiver aí no momento, tá? Inclusive celular, dá para usar também. Não é legal, não é muito bacana, não recomendo, mas dá, beleza? É, por exemplo, se eu tiver num computador que não tem o Word instalado na máquina, que é essa minha versão aqui, né? Lembra lá em computação das nuvens que eu citei que existem os softwares instalados na máquina e tem também os softwares que rodam na nuvem, né? Então, aqui eu tenho ó, o OneDrive, beleza? Então, você digita ali, ó, onedrive.com, que você vai poder acessar o site da Microsoft, que você pode logar com uma conta dela, seja Hotmail, Outlook, pode se inscrever aqui, ó, criar a sua conta bem tranquilo, igual criar uma conta de Gmail, você pode fazer isso em 3 minutos, bem fácil. Clicar aqui em entrar, que eu já tenho a minha, né? Vou colocar minha conta aqui, beleza? Bom, então é o seguinte, essa parte aqui é igualzinho o Google Drive, né? Aquele drive online que eu posso armazenar alguns arquivos, é como se fosse um pendrive, né? Da internet. E ele é um concorrente do Google Drive, beleza? Ele vai oferecer aqui, ó, um novo. Ele tem o documento do Word, Excel, PowerPoint, etc. Se eu clicar aqui em novo documento do Word, eu posso estar utilizando esse documento online. Se eu fosse clicar em carregar ó, arquivos, eu posso estar carregando um arquivo do Word aqui para abrir ele através desse mesmo site, beleza? Ele vem aqui ó, e eu posso clicar para abrir esse documento, tá? Bom, seja ele Word, PowerPoint, Excel, tanto faz. Então, perceba que eu tenho várias funções aqui exatamente iguais a esse, né? Só que não vai ter todas. A organização é um pouquinho diferente, né? Ó, vai ter alguns botõezinhos escondidos, mas vai ter no geral tudo ali, beleza? Então, mesmo que você não tenha o Word instalado na sua máquina, você consegue estar acessando uma versão online do Word que dá para trabalhar 90% do que a gente vai estar utilizando, beleza? Bom, além do mais, nós temos outros softwares que são paralelos a ele, como por exemplo o do Gmail, né? Ó, que no Google Drive ele vai oferecer, aqui ó, Google Drive, ele vai oferecer os paralelos, né, que o próprio Google oferece para você estar trabalhando com os projetos, né, de um escritório, né, que é aqui, ó, documento, Google, que é equivalente ao Word do nosso Microsoft Office, né? Planilhas, que é equivalente ao Excel, e apresentações, que é equivalente ao PowerPoint, tá?
Então, nós temos essas versões aqui, todas já trabalhadas ali, né? E é interessante que, se a gente estiver trabalhando no né, no Classroom, na sala de aula, o Classroom é um serviço do Google. Então, por padrão, os arquivos do Office, né, do Word, PowerPoint, Excel, que você manda para lá, ele tenta trabalhar com esse software aqui, tá? O Google Documentos, tá? E não o Word. Por quê? Como eu disse, o serviço do Google Classroom é do Google, então ele vai utilizar um serviço dele para abrir esses documentos. Se você tiver utilizando lá um arquivo que você editou no Word e passou para cá, né, para o Google Documentos, ele pode ter alguma divergência. Por quê? Foi feito em um software e está sendo lido por outro, né? É igual um cara que fala inglês lendo você que aprendeu a falar em português e tal, escrevendo em inglês. Pode ser que você erre algumas coisas, né? Então, ele não vai estar perfeito, 100% compatível, beleza? Tem um pouquinho de incompatibilidade. Então, às vezes que você vai estar lá na sala de aula e vai abrir um documento do Word, né? A gente não vai fazer isso agora à distância, né? Mas quando a gente estiver fazendo as nossas aulas presenciais, a gente vai estar utilizando bastante, né? Você vai ver que alguns documentos do Word que a gente envia lá, a gente consegue ver online, só que online vai estar sendo visto através deste software aqui. E ele não vai estar a mesma coisa, deu para entender? Porque ele não é o Word Online, ele é o Google Documentos, tá bom? Então, por isso pode gerar um pouquinho aí de problemas. Bom, tirando isso, então, é tranquilo, ele funciona muito bem. Os dois servem muito bem para criar os documentos, tá? Mas vamos estar abordando aqui o Word. Vou limpar essa formatação aqui toda de uma vez. Para eu limpar uma coisa de cada vez, eu teria que vir aqui, contorno, sem contorno, aí vai para os outros e retira um de cada vez, o reflexo, o brilho, né? Mas eu posso clicar neste botãozinho de limpar toda a formatação e pronto, ele voltou ao normal aqui, beleza? Que é o padrão do Word, calibre tamanho 11, tá? Bom, para eu estar organizando essa formatação de uma maneira mais abrangente, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar um parágrafo inteiro aqui, digitando um código, tá? Vocês não precisam se preocupar com esse código, é só para ter algo para editar, beleza? Se você tiver com um currículo, com um trabalho ali, você já pode abrir ele mesmo. Colocar igual RAND, entre parênteses, 3,3. Vai me dar mais ou menos 3 parágrafos com um pouquinho mais de 3 linhas em cada um. Bom, aqui eu tenho para trabalhar, então, 3 parágrafos. O primeiro deles, ele já vem por padrão, é a configuração padrão do Word, alinhado à esquerda, tá? Alinhado à esquerda aqui, ó. Beleza? O atalho para aplicar essa configuração é Ctrl Q, tá? Vocês podem ver aí, ó, na tela, Ctrl Q. Mas eu posso estar centralizando também, ó, clicando aqui, ou então apertando Ctrl E, beleza? Agora, uma dica. Se você quer centralizar um título, né, vou deixar esse aqui alinhado à esquerda mesmo. Se você quer centralizar um título, jamais, em hipótese alguma, nunca na sua vida, não faz isso. Coloque ele centralizado apertando com esse dedinho aqui, ó, a tecla de espaço várias vezes. Não faz isso. Por quê? Se eu for aumentar o tamanho disso aqui, por exemplo, né, ó, vou deixar um pouquinho maior. Perceba que ele vai indo para o lado, porque os espaços também estão aumentando de tamanho, né? Então, você nunca vai utilizar é, espacinho para aumentar alguma coisa, né? Você vai estar centralizando este parágrafo, tá? Ctrl E, ou então só clica aqui, beleza? Não tem segredo, é muito mais fácil, inclusive, tá? Do que você ir lá e fazer todo esse trabalho. Então, para centralizar, ou você quer fazer um poema centralizadinho ali no meio da página, clicou em centralizar, pronto. Outra opção que a gente tem é alinhar à direita, né, que fica neste lado aqui, tá? Ó, clicar aqui.
Você pode estar utilizando o atalho Ctrl G. Perceba que eu não preciso selecionar do início até o fim para configurar isso. É só deixar o mouse em cima deste parágrafo, tá? Aí o parágrafo inteiro já configura. É diferente de configuração de fonte, beleza? A configuração da fonte, eu preciso selecionar exatamente o que eu quero para estar aplicando a formatação. No parágrafo, não. Todo parágrafo que está clicado aqui já vai ser aplicado automaticamente, beleza? Então, por último, a configuração mais importante de todas, que é o padrão que pedem para fazer em trabalhos, relatórios e tal, ou documentos formais, que é Ctrl J, que é o justificado, ou então este botãozinho aqui, tá? Então o justificado, ele vai deixar justo dos dois lados, beleza? Ele vai pegar o espaço que tem entre uma palavra e outra e vai aumentar ele para equilibrar as palavras certinho dos dois lados, tá? Então não vai ficar sobrando aqui, nem aqui, tá? Muito menos, só na última linha, né? A última linha fica alinhada à esquerda, tá? Por padrão, beleza? Então, tem aí todas essas técnicas que a gente pode estar utilizando para não estragar o seu documento, né? Porque se você fizer algo do tipo, vai acabar com tudo. E se eu, por exemplo, quisesse escrever na próxima página, né? Aqui eu tenho essa página do título aqui, né? E digamos que seja a introdução, eu quero dar a continuação agora, né? Eu não vou também, de maneira alguma, apertar o Enter para pular a linha várias vezes até chegar lá embaixo. Ó, pulou, beleza? Coloca aqui, ó, texto. Se eu vim aqui e escrever mais algumas coisas, né, ó, ter um parágrafo novo, perceba o que aconteceu ó, com o meu texto, ó, que estava no começo, ele foi para metade da página, porque as linhas empurraram ele. Né? O que eu vou fazer? O que é o certo nesse caso? Eu vou, em vez de utilizar esses espaços todos aqui, ó, vou deletar eles, eu vou apertar aqui no final da minha última linha, Ctrl Enter. E aí eu pulei, eu quebrei aquela página neste momento, então o que eu digitar aqui vai, na verdade, para a próxima página. Tá? Se eu digitar antes, ó, copiar aqui vários trechos, perceba que continua na primeira linha aqui. Beleza? Então, sempre que for trabalhar com várias páginas, etc., Ctrl Enter para quebrar uma página para a próxima. Sempre que for alinhar um título ao meio ali, centralizar. E, no geral, o seu texto, por padrão, assim, o mais aconselhado é deixar justificado. Belezinha? Então, se tiverem alguma dúvida, deixa aí no grupo, comenta, manda para mim no WhatsApp, fiquem à vontade, beleza? Valeu, pessoal, até mais.